Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Letícia e essa é a leitura de tarô da semana para a semana do dia 24, que seria hoje, até o dia 1º de março, que é domingo que vem. Eu trago uma carta conselho e um desafio que você vai precisar observar durante essa semana, tá certo? Você tem que pausar o vídeo, tá? Para poder escolher a pedra correspondente ao conselho e ao desafio que você vai vivenciar nessa semana. A primeira carta é as duas primeiras cartas correspondentes à turmalina negra, as duas segundas cartas correspondentes ao quartzo rosa e as últimas correspondentes à ametista, que é a roxinha. Pausa o vídeo para poder escolher sua carta, porque eu já vou iniciar a tiragem, tá bem? Então, para quem escolheu a carta correspondente à turmalina negra, a gente tem uma semana com a energia do 9 de espadas e o conselho veio no formato da carta do carro, tá? Então, assim, o que isso significa é que possivelmente vocês vão ter uma semana, né, de muita preocupação mental, né? Uma semana com muitas preocupações, com muitas questões a serem observadas, né? Precisa ter um cuidado com a questão mental, né? Provavelmente é possível que aconteçam coisas que deixem vocês assoberbados mentalmente. O conselho aqui é você sair, né? Você tentar fugir desse caminho que a sua própria mente vai te colocar, tá certo? Essa carta, ela fala muito de uma posição que a gente mesmo coloca, como se a gente tivesse influenciando a nossa própria mente mesmo a pensar negativo, a pensar para baixo, a pensar o pior, a não confiar no fluxo da vida, né? E o desafio aqui saiu em formato da carta do carro, que fala de qual caminho que a gente quer direcionar a nossa vida, né? Para onde que você quer seguir? Você quer mesmo ficar presa a essas questões mentais, ficar presa às suas preocupações, ficar presa ao negativo, olhar o copo meio vazio, né? Ou você quer dirigir esse carro por um caminho mais positivo, mais confiante no universo, né? Porque quando a gente fica entrando numa energia de muita preocupação, é porque a gente está tentando controlar esse carro, tá? Esse carro da vida, né? O carro da nossa própria vida. E esse percurso, em algumas vezes, a gente não controla, né? Ele simplesmente flui, ele caminha, né? O quanto que você tá permitindo com que essa viagem, né, da vida, esse percurso da vida, tome um rumo certo, um rumo mais fluido, tá? Porque se você tenta controlar demais, tenta acelerar esse carro ou frear esse carro, você não está permitindo com que a vida flua da forma que ela precisa fluir. Tá certo? Então, o conselho aqui, e junto com esse desafio, né, de controle, é tentar confiar mais no fluxo do universo, no fluxo mágico da vida, permitindo com que a sua vida flua de uma forma mais orgânica, né? E fazendo com que você não fique tentando ditar para onde que você acha que a tua vida tem que guiar. Muitas vezes a gente está ali no nosso planejamento, mas a maioria das vezes a gente lida com a impermanência da vida,
né? A vida é fluida mesmo e impermanente. A gente não tem o poder de controlar tudo, tá certo? Agora, para quem escolheu as cartinhas relacionadas ao quartzo rosa. Aqui a gente tem um conselho em formato de 6 de espadas e um desafio aí vem na forma de sacerdotisa, tá? Sacerdotisa é, na verdade, a energia yin, tá? A energia da bruxa mesmo, a energia que vem mostrar pra gente que a gente tem a resposta, a gente tem o caminho, né? A gente, dentro da gente mesmo, a gente consegue ver esse caminho, essa resposta. O conselho é que, provavelmente nessa semana, você está vivendo uma transição, né? Um período em que você está saindo de um momento mais turbulento, que provavelmente foi a semana passada, e essa semana você já está vivendo um momento mais calmo, algo que é como se você estivesse saindo daquele aprisionamento mental, daquelas preocupações, daquela situação turbulenta e entrando numa onda mais tranquila. A carta da sacerdotisa vem mostrar pra gente que você consegue internalizar tudo isso e encontrar a resposta dentro de você para que você tenha consiga entender mais o que passou, né? Entender a turbulência que você viveu e o quanto de aprendizado que você tira disso, né? A sacerdotisa, ela é aquela que ela está mais aberta para receber e mergulhar dentro de si mesma, tá? Com intuição principalmente, para poder encontrar a resposta. Esse caminho dessa água desse rio mais calmo que você está indo, ele precisa ser um caminho muito alinhado com a tua intuição, muito alinhado com aquilo que você, sem saber direito, sabe, tá? Porque a gente tem a resposta. Se a gente olhar para dentro da gente, a gente tem o caminho, a gente tem a resposta. Então, quando a gente consegue ouvir a gente mesmo, internalizar e achar a resposta dentro de nós, a gente consegue ir para um caminho mais alinhado, tá? Então, o conselho aqui é: trilha esse caminho mais calmo, mais tranquilo para onde você quer seguir, muito alinhado com a tua intuição, com aquilo que você é e que está dentro de você. A meditação provavelmente pode ajudar muito vocês nessa semana para conseguir não perder o rumo desse barco que vocês estão trilhando, tá? E como vai ser uma semana de início de Mercúrio retrógrado, a caminhada para vocês nessa semana pode acontecer, porém é sempre importante entender que a cada movimento que a gente dá na vida, principalmente nessa semana para você vai precisar mergulhar dentro de si para entender qual foi o aprendizado que você tirou, porque quando a gente sai de águas turbulentas e vai para águas calmas, a gente carrega ali aquelas espadas todas dentro daquele barco, que são todos os aprendizados que a gente tirou da fase anterior. Se a gente não mergulha dentro da gente para entender o que a gente aprendeu com tudo isso, a gente corre o risco de entrar numa água turbulenta novamente, porque a gente não aprendeu com o fluxo da vida, tá certo? A próxima pedra é a ametista, e as duas cartas da ametista são o julgamento como carta conselho, um desafio da carta de 2 de ouros. Então, a carta do julgamento fala de um momento, uma semana para vocês em que vocês
vão receber um despertar, vão receber talvez um... É como se fosse um eureka, um chamado, né? O julgamento é quando a gente sai, a gente vive um processo que muitas vezes pode ser doloroso, de aprendizado, de entendimento, e que a gente consegue meio que acordar para a vida, sabe? Quando a gente dá aquele clique na cabeça e fala assim, gente, então é isso, agora eu entendi o que aconteceu, né? E a gente pega e fala, nossa, então vamos lá. Então, assim, quando vem esse eureka, quando vem esse despertar, é o momento da gente tomar a decisão que a gente precisa tomar, ou muitas vezes simplesmente entender, né? Entender o que aconteceu, né? A carta do desafio do 2 de ouros fala daquele momento em que a gente fica meio que em cima do muro, sem saber para onde ir, tentando equilibrar muita coisa, equilibrar muito pratinho, equilibrar lazer e trabalho, equilibrar família e trabalho, equilibrar vida pessoal e trabalho, equilibrar qualquer situação que existe em que você está passando, que você tem que ficar equilibrando ou meio que em cima do muro sem saber muito para onde ir ou que decisão tomar. Então, o julgamento, ele é um conselho para esse desafio, né? Que é o seguinte, você, provavelmente essa semana, você vai ter alguns sinais do universo dizendo qual que é o caminho que você precisa fazer ou te dando a resposta daquilo que você estava muito em dúvida do que fazer ou muito em dúvida do que se tratava tal situação, né? Para te ajudar o quê? Para te ajudar a sair desse impasse, né? O desafio dessa semana é um impasse mesmo, tá? Pode ser relacionado aos seus valores de vida, como pode ser também relacionado a questões financeiras, questões de trabalho, tá? N situações aqui, mas um impasse em que, olha, presta atenção nos sinais, o universo está querendo te dizer coisas que talvez você não está querendo ouvir, ou você não está prestando atenção direito, né? Confia no fluxo, confia no que está sendo apresentado. Tem pessoas conversando com você, te dando algum conselho, apareceu algum sinal, então fique atento aos sinais do universo, a esse chamado divino, para que você consiga entender ou receber a resposta que você está precisando essa semana. O julgamento pode ser um momento de vida, uma situação mais tranquila, né? Mas geralmente ela é dolorosa, porque demora pra gente muitas vezes acordar para a vida, demora pra gente entender que tal pessoa não era aquela pessoa que se mostrou no começo, demora pra gente entender que aquele caminho que a gente achava que tinha que ir não é aquele caminho. Muitas vezes demora pra gente acordar para a vida, sabe? Então, o conselho para essa semana para quem escolheu a ametista fica atento a esses sinais, tá certo? O universo está querendo te mostrar coisas e para você seguir e sair desse impasse e talvez você não esteja conseguindo ouvir. Então essa semana vai ser uma semana boa para você receber alguns sinais, tá certo? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa leitura. Se gostarem, dê like, compartilhem com os amigos. Não esquece de se inscrever no canal. E gratidão por terem assistido esse vídeo até aqui. E até o próximo vídeo da próxima semana.